Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Vamos ver se a gente vai conseguir encerrar a escatologia hoje ou não. Vamos ver. Semana passada nós iniciamos o tema dentro de escatologia de a nova terra, Nova Jerusalém. E nós tratamos basicamente sobre o fim dos que são cristãos. A gente já, nas semanas anteriores, nós tratamos do que acontece com aqueles que não são salvos. E o tema da nova terra, da Nova Jerusalém, ela diz respeito apenas e exclusivamente aos salvos. A doutrina da nova terra ou Nova Jerusalém, ela é ensinada pelas Escrituras e é uma doutrina importante. Lemos o texto de Apocalipse 21, versos de 1 a 3, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que privilégio nós morarmos com Deus. A gente está morando conosco. E nós, naquele momento, nós vamos morar com Deus. Não sei se vai ser um quarto ao lado, não sei como é que vai ser essa disposição no sentido espiritual, mas a verdade é que nós vamos ter comunhão com Ele. A obra criadora, em Gênesis, ela foi maculada pelo pecado, e a terra, então, ela passa a padecer maldição. A terra, ela é amaldiçoada. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo o animal que rasteja sobre a terra. A terra que o Senhor criou era boa e ela foi maculada com pecado, mas a ordenança do Senhor a respeito da bondade dessa terra, ela irá ser restabelecida. A terra, ela foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, e esta maldição e todos os outros resultados do pecado que a maldição envolvia vão ser removidos. Como uma roupa que está suja, e aí você coloca ela para lavar, coloca o alvejante, algo para limpar, para tirar aquelas manchas. A gente vê aquelas propagandas na televisão, aqueles produtos maravilhosos. Será algo, mas de uma forma espiritual, e as pessoas, não só as pessoas, mas a terra também, ela será restaurada. Deus prometeu dar a terra de Canaã a Abraão, Gênesis 17:8, nós lemos também: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Deus prometeu dar a terra de Canaã, não somente aos descendentes de Abraão, e aí nós nos incluímos entre os descendentes de Abraão. Segundo Hebreus, capítulo 11, verso 8 a 10, diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, quando ele é chamado na terra de Ur para sair para a terra de Canaã, uma Canaã física, ele tinha certeza que em certo momento ele iria conhecer essa terra ou essa cidade, este lugar. E aí ele fala dessa cidade que tem fundamentos, já apontando lá para Apocalipse, falando dessa cidade espiritual do retorno. E o último texto que nós lemos na semana passada foi Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16, que diz: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Abraão recebeu essa promessa. Essa promessa ela era extensiva aos seus descendentes. Nós somos descendentes do Senhor, conforme Gálatas 3:29, que diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, se nós somos descendentes de Abraão, toda essa promessa, ela também é destinada a nós.
Nós andamos por esse mundo como peregrinos. Nós andamos por esse mundo como pessoas procurando uma pátria espiritual. Às vezes a pessoa ela fala que quando ela se converte, ela fica perdida, ela não sabe, ela não se encaixa mais em alguns determinados meios. E isso é uma grande verdade. Senti muito isso com Rosângela. Quando a gente começou a conhecer o Evangelho, ainda lá em São Paulo, de uma forma ainda meio nebulosa, a gente começava a conversar com as pessoas e as pessoas parecem que elas estavam diferentes. Mas na verdade quem estava diferente era eu e ela. E a gente queria conversar das coisas concernentes ao reino, mas a gente não encontrava as pessoas, mesmo dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja, elas não procuram conhecer ao Senhor. Elas querem viver apenas um ritual, viver apenas um procedimento, como os judeus faziam antigamente, e eles não querem crescer espiritualmente. Quando você fala de um estudo, fala de uma reunião, você vê a quantidade de pessoas hoje na escola dominical, e não é só aqui, isso aí é geral. A gente, quando compara o número de pessoas que participam de um culto de oração, participam de um culto de escola dominical em comparativo a um culto oficial, digamos assim, um culto de domingo à noite, a diferença é muito grande. Não que as pessoas que venham à noite venham apenas com esse propósito, mas algumas, se não muitas, elas estão apenas preocupadas em fazer o básico e o mínimo para elas não serem condenadas, se isso fosse um definidor. Então a pessoa ela acaba não querendo se especializar muito, não quer conhecer muito. Quando se fala na pessoa estudar teologia, tem seu conceito no mundo que se você estuda teologia você fica louco, e fica mesmo. Porque ele começa a entender coisas que antes não entendia. É como se as escamas dos olhos caíssem e ele começasse a olhar para o mundo, olhar para a palavra de Deus de uma maneira diferente. Ele não consegue mais viver como ele vivia antes. E as pessoas elas se sentem incomodadas com isso. E nós, como peregrinos, nós andamos por essa terra, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Nós não sabemos muito bem como vai ser isso. A Bíblia nos dá instruções, mas a ação prática, aquilo quando for acontecer, vai ser uma coisa que não vai ser uma coisa comum, vai ser uma coisa que vai nos gerar surpresa. Todo esse procedimento que a gente fala, lendo a palavra de Deus, quando acontecer, a gente vai se espantar. É como uma mulher que engravida, e ela começa a ler aqueles livros sobre parto, e começa a conversar com outras mulheres que já têm uma criança. Mas quando a criança vem, é uma coisa totalmente nova. Eu creio que esse fim de tempos vai ser uma coisa nova. Essa nova Jerusalém vai ser uma coisa linda e maravilhosa. Nós vamos ficar um tempão com a boca aberta, ali contemplando aquela beleza, aquela maravilha, imaginando a expectativa de você poder, ficar até arrepiado, você poder abraçar Jesus. Olha que coisa! Abraçar Jesus e Jesus está. Vai poder, eu acho que ele vai estar na porta. Por isso que a entrada vai ser demorada. E aí você vai abraçar, aquele abração em Jesus. E ele vai olhar para você e falar assim, que saudade. E os anjos vão estar à tua volta, vão olhar para você e falar assim, Vinde, bendito meu Pai. Vinde, bendito meu Pai. Mas aí depois de Jesus vai estar os anjos. E aí os anjos vão olhar e falar assim, Reis, como é que você conseguiu passar aquela luta, aquela dificuldade, daquele câncer, daquele negócio, e você não saiu da igreja? Conta pra gente. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante essas coisas. E nós, com as nossas lutas diversas, os anjos eles vão querer, porque eles contemplam o que nós passamos. E aí vai olhar assim para Rosário e falar assim, pô Rosário, aquela época que você estava lá em depressão, em mal-estar lá, como é que você encontrou o caminho? Porque você não tinha ninguém para te guiar e você foi indo. Como é que é isso? Os anjos eles vão querer saber a nossa história. Vai ser um momento de muita alegria. Isso é uma coisa que eu anseio e espero, né? Acho que eles sabem. Amém. Canaã era um tipo de descanso, Canaã física. Era um tipo de descanso eterno que subsiste para o povo de Deus. Porém, os israelitas no deserto não entraram no descanso da terra de Canaã, porque eles foram desobedientes. A incredulidade e a desobediência é um definidor de uma pessoa que é salva ou não é salva. Uma pessoa que perde um familiar no falecimento, ela se entristece, tem esse direito, é bíblico, a pessoa tem direito a um luto, mas ela não fica desesperada. E a gente, quando a gente vai num enterro aí, no Campo da Esperança, em qualquer outro cemitério, às vezes você vê
velórios, enterros muito tranquilos. As pessoas estão tristes, foram pessoas caras que foram embora, mas você vê as pessoas cantando hinos, as pessoas elas veem uma palavra de iniciação, é diferente. Em outro lugar a pessoa entra desesperada, gritando, porque você me deixou. O desespero não faz parte do cristão, não faz parte. A incredulidade não faz parte do cristão. Por isso que a gente tem trazido esse ensinamento da obediência como uma coisa muito importante. Você não tem que ser obediente em relação a toda a palavra, no sentido que você não conhece ela. Se você começar a se preocupar com isso, você fica pirado, fica doidão. Se preocupe com as coisas básicas, é aquilo que eu venho falando com vocês. Falei no discipulado quinta-feira com as meninas. O papelzinho, o copinho d'água, um bom dia. Comece pelas coisas simples, para depois você ir se aprimorando. A mulher, quando ela casa, não tem nenhum tipo de instrução especial, as mais dessa época contemporânea, ela não sabe fazer comida, porque não aprendeu, ela foi preparada para trabalhar fora, não sei o quê. Aí começa com um ovinho, depois faz o macarrão, e aí você vai crescendo. Na obra do Senhor é a mesma coisa. A gente tem que procurar esse crescimento paulatino. Canaã apontava no futuro para uma nova terra que estava por vir. Gálatas 3:29, conforme já li, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos peregrinos, nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Se você decidir fazer um concurso para embaixador do Brasil, você vai ter que estudar ali na escola do Barão do Rio Branco. E segundo os concurseiros falam, é o concurso mais difícil de você fazer. Demanda uma série de especializações, uma série de línguas. Você não pode ser uma pessoa que fala apenas inglês. Você tem que falar uma série de línguas, tem que ter postura, tem uma série de coisas. E nós, como embaixadores, nós somos eleitos por Deus sem nenhum tipo de concurso. Porque Ele, através do Espírito Santo, Ele é aquele que nos capacita. Nós temos que honrar o Senhor com esse chamado de embaixadores do reino. Ontem não, quinta e sexta, eu estou dando aula em Tabatinga sobre teologia pastoral, mas eu bati naqueles alunos, falava, e eu só via as cabecinhas elas se abaixando, porque a gente vê que quando se fala da palavra, o constrangimento ele é gerado, porque a pessoa ela começa a olhar e fala assim, como eu estou longe disso. E o problema não é você estar longe disso, porque nós estamos todos longe, tá? Não é isso. Mas você tem que olhar em direção ao alvo, mesmo passinho pequenininho de tartaruga, você tem que estar sempre andando para frente, sempre para frente. Não que nem caranguejo. Caranguejo você foi na praia, você vê, dá aquela andadinha para trás assim, é muito engraçado de ver. Nós temos que andar em direção à frente. Velocidade, 0,5 km/h. Tudo bem, você está avançando, mas você tem que estar sempre caminhando em direção à frente, sempre em direção à nova Canaã, que é o nosso alvo. O nosso alvo final é glorificando ao Senhor, habitar com o Senhor eternamente. Eu acho que nenhum de nós aqui quer ficar a eternidade no inferno, nem junto com o bodão. Nosso alvo realmente é você estar morando com o Senhor eternamente. Se a gente vai abraçar, não vai abraçar, essas coisas são acessórios, digamos assim, mas o nosso alvo é, glorificando ao Senhor através da nossa vida, nós chegarmos nesse ponto de podermos viver com o Senhor eternamente. Todos nós que estivermos unidos com Cristo pela fé, somos, portanto, descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E a promessa do qual somos herdeiros tem de incluir a promessa da nova terra. Que herdeiro é esse que não tem direito a uma terra? Que não tem direito a um prêmio, como é que chama? Uma herança mesmo, né? Que você me colocou como herdeiro seu, e aí você morre no nada. Que herdeiro é esse? Nós temos que herdar a nova terra, a nova Jerusalém. Dessa forma, a promessa da herança da terra tem sentido para todos os crentes de hoje. Então nós também temos direito a essa nova Canaã. Mas a questão é, o universo atual será totalmente destruído, aniquilado? Vai cair uma bombona assim, explodir tudo, e aí o Senhor ele vai fazer nada? E nós vamos ver que não é assim. Apesar de que eu vou jogar 2 versículos agora que já vai dar uma confundida na tua cabeça. Mateus 24:29.
Você não tem noção de como está seco o ar, porque minha boca, conforme eu vou falando, ela vai secando. 24. Mateus 24, capítulo 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Como você é um ser racional, eu pergunto, esse texto ele é literal? Vai acontecer literalmente o que está escrito aqui? Vamos ler de novo. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. O que acontece se o sol escurecer? É ficar tudo escuro. Tudo escuro e nós vamos morrer o quê? Sim. Congelados. Ah, sim. Então não é literal. Próximo. A lua não dará sua claridade, até tudo bem. As estrelas cairão do firmamento, porque a visão do evangelista aqui é que as estrelas, elas têm. Imagina, não uma estrela, a estrela é muito grande, imagina a lua caindo na terra. O que acontece? Destrói tudo, acabou. Se um meteoro um pouco maior ele bater no meio da terra, acaba. Então também o contexto das estrelas cairão no firmamento é um contexto que não é literal, é simbólico. E os poderes do céu serão abalados. Segundo texto, 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Pedro, capítulo 3, verso 12. Sim. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Esperando e apressando a Não. É. 2 Pedro 2:12. 3, 12. Você perguntou se era 3, eu falei que era 3. Esperando e a Visto? Não. Então eu estou com a referência errada. Então desculpa. Vou ler só o texto e esquece a referência e depois eu vejo que referência que é. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Vê se é 1 Pedro 3,12. É 3:11. 3,11? começa como visto que todas. É isso que eu quero. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É isso mesmo? Continua, certinho. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Paz do Senhor, querido. Está dizendo aí que tudo vai pegar fogo. Se não pegar fogo, sabe o quê? Nada. Também forma não é literal. Quando ele fala que diz essas coisas não ser assim desfeitas, está falando sobre pecado, está falando sobre procedimento ímpio, porque as pessoas elas vão ser restauradas. Segura o seu coração. Mas eu, por exemplo, eu falei que eu ia pensar que era literal. Mas é por isso que a gente estuda a Bíblia, a gente tem um entendimento. Quando você pega uma revista Caras, você faz uma leitura corrida. O que está ali falando que o artista ele teve lá na ilha de Caras, teve não sei o quê, ou você lê o Correio Brasiliense e fala assim, fulano de tal matou não sei quem, ou quando você olha lá, que nem teve o jogo do Flamengo aí que perdeu pro Curitiba, que eu vi um monte de gente triste aí, a coisa ali é literal. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que a gente tem que meditar. E tem coisas que nós entendemos, conforme nós estudamos, tem coisas que nós precisamos de ajuda. Esse é o meu papel aqui na igreja. Dar para vocês o facilitador para que vocês entendam passagens que não são literais, mas que elas têm um outro sentido. No Evangelho de João a gente vem falando sobre isso, que nem a boda daquela da Galileia, lembra que a gente falou no domingo passado, em que a gente falou que aquele vinho, quando Jesus Cristo olha para Maria e fala assim, o que você quer comigo, mulher? Não é chegada a minha hora? Ele não estava falando, aí depois ele faz o milagre do vinho. Quando a pessoa lê rapidamente, fala assim, parece que Maria convenceu ele. E a gente falou na semana passada exatamente sobre não. Jesus Cristo estava falando não do milagre, ele estava falando da restauração do amor de Israel. Que
que o vinho simboliza amor, e nós citamos um texto de Cantares, inclusive. E aí na sequência daquele Evangelho de João, ele está lá batendo com a corda, derrubando a cadeira dos cambistas, lá que está vendendo os bichinhos, e o povo olha assim, Senhor, que sinal você me dá? E aí ele responde, destruir esse templo. O que tem a ver destruir o templo? O Senhor está apontando para outro. Textos como esses são textos que estão apontando para uma coisa mais profunda, em que uma pessoa que passa o olho corrido não enxerga. É por isso que a gente precisa meditar. E por isso que a gente tem que entender que quanto mais a gente estuda, mais a gente não sabe. Dentro do cristianismo é assim. Quanto mais você estuda, mais você não sabe. Você vai estudando e você começa, pô pastor, mas quer dizer que a pessoa leu errado? Não, esse texto aqui, se você interpretar como ele está aqui literal, não vai ter influência no sentido de pilares do Evangelho, não vai movimentar a tua fé para caminhos errados. É por isso que não é literal. Então tem coisas que são como pérolas. A gente vê aqueles documentários na televisão em que a pessoa está lá procurando ouro. Se você procura bem, você acha pepitas maiores. Se você não procura bem, você fica ali só na coisa simples. É por isso que a palavra de Deus, ela se renova. Cada vez que você estudar, você vai ver um texto novo. Se você ler esse mesmo texto depois do outro devocional, o Senhor vai te dar um novo entendimento, porque a palavra de Deus ela é multiforme em sua sabedoria. Então vamos continuar caminhando. Uma coisa fica clara, em especial com esses dois textos: vão haver eventos que vão ser cataclísmicos, palavra bonita, que são uma palavra que diz que é destruição, eventos como, por exemplo, o terremoto que teve no Chile. Aquele terremoto de 8,4, se não me engano, na escala Richter, ele ocorreu no mar. Se aquele terremoto tivesse ocorrido no Chile, o Chile não existiria mais. É coisa desse tipo. Eventos como esse, você vê que eles estão se aproximando de lugares absurdos. Vai dar uma olhadinha na internet, dá uma pesquisadinha, o efeito de um terremoto naquela proporção, que eu acho que até foi um pouquinho maior, me foge o número correto. Mas um terremoto daquele, numa região habitada, não sobra nada. Ele foi a 80 quilômetros do continente. Foi lá no fundo do mar. E mesmo assim, na Avenida Paulista se sentiu aquele tremor. O tremor daquele numa região populosa acaba com tudo. Eu posso tergiversar uma coisinha? Por favor. Eu morava em São Luís nos idos de 1973. E eu estava deitado numa rede, eu morava num prédio antigo, colonial, que eu morava em uma pensão. E eu gostava de deitar numa rede que ela ficava sobre a cama. Botava na parede lá, mas eu deitava na rede. Eu, por 2 vezes ao longo de um ano, eu senti o punho da rede fazer assim, que ela fica esticada com o piso da gente. Na primeira vez coincidiu com o noticiário de terremoto. Estou lá pro lado do Chile, pro lado lá para aquelas bandas lá, Peru, para aquelas bandas. Tanto que na segunda vez, eu falei para minha mulher, na segunda vez, uns 3 ou 4 meses depois, que fez assim de novo a rede, era domingo. Falei assim, ó, deu terremoto. Pode ver televisão. Pois bateu o terremoto. A gente, a terra, ela vibra, a gente que não sente. Mas quem está numa rede, no peso da rede, o punho vibra. Ele faz assim. Agora, num terremoto 8.4, não só a rede vibra, como a pessoa vibra também. Vibra tudo. Quebra lá no cara. Uma coisa fica clara: eventos destrutivos, cataclísmicos acompanharão a destruição da terra atual. Eventos que continuarão um julgamento divino sobre essa terra com todo o pecado e imperfeição. Quando você olha no passado, quando nós estudamos, nós chegamos à conclusão que esses eventos são eventos que vão fazer parte do pré-julgamento divino. Coisas como fomes, pestes, doenças, terremotos, guerras e noções de guerra. Falar de guerra são coisas que precedem, mas principalmente a falta de amor. Então nós temos que rejeitar o aniquilamento. Por que a gente tem que rejeitar?
A gente lê uma série de textos que diz que parece que vai destruir. Vou falar 4 para vocês. Tanto em 2 Pedro 3,13, que foi o que nós lemos, como Apocalipse 21, o termo utilizado para essa destruição não é aniquilamento, e sim renovo. E aí é uma coisa que você não consegue ver isso na língua portuguesa. Mas quando você olha na língua grega, que é a língua mãe do Novo Testamento, você vê que a palavra ela é utilizada no sentido não de aniquilação, e sim no sentido de você, derrubar para construir de novo ou restaurar. É diferente. É diferente você estar na sua casa e você andar, passar o trator em cima e jogar tudo no chão, limpa o terreno e começa do zero. E outra coisa é você começar a fazer uma reforma dentro de casa. Todos nós devemos ter passado por esse tipo de coisa. Um cômodo, alguma coisa precisa ser reformado, mas não é destruído. Segundo, Romanos capítulo 8, verso 19 a 22. Romanos capítulo 8, 19 a 22. Entenda que a palavra de Deus ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Romanos capítulo 8, versos 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mais um. 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vem falando que é ardente expectativa. A criação, os bichinhos, a terra, os planetas estão numa ardente expectativa. Mesmo estão tratando, inclusive, de coisas que não são naturais, no sentido espiritual, elas estão numa ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Eu, você, que somos pessoas que são separadas pelo Senhor, para estar esperando essa revelação, porque a partir dessa revelação vem com Cristo, e Cristo ele vem para renovar, ele vem para restaurar essa criação que foi sujeita, não voluntariamente, mas ela foi sujeita devido ao pecado. E aí ele fala, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então toda a criação aguarda o restabelecimento das coisas segundo os padrões de Gênesis, um padrão que foi maculado com o pecado. Falei na quinta e sexta-feira lá em Taguatinga, vou falar para vocês também um exemplo. Eu vi um tempo atrás, não lembro se foi escrito ou foi áudio, um testemunho de uma mulher que ela era uma astrônoma, não uma astróloga, uma astrônoma que estuda os astros, tá? Não é que faz horóscopo. E aí ela se converteu ao cristianismo. E ela falava assim que por muito tempo ela estudou e ela ensinou que o planeta Terra é apenas mais um planeta no universo, em que todos eles têm os seus movimentos de rotação e translação. Por exemplo, na nossa Via Láctea, quando você pega o Sol como referencial, todos os planetas que estão no sistema solar eles giram em torno, e aí você vê também a galáxia girando em torno de outras galáxias maiores e assim por diante. E aí, assim que ela se converteu, ela chegou à conclusão que ela estava ensinando tudo errado, que dentro dos conceitos que a gente tinha lá na Idade Média, em que falava que tudo girava em torno da Terra, que era um conceito verdadeiro. E aí quando eu falei isso, que ela é uma mesa. E o pessoal de Taguatinga olhou para a minha cara e falou assim: esse cara está louco? Como é que é isso? Porque a gente sabe que a Lua gira em torno da Terra, a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, mas quando você pensa em céus em relação a cosmos, quando você pensa em relação à grandeza total da criação do nosso Deus, você tem que acreditar que, segundo os princípios bíblicos e segundo os ensinamentos bíblicos, o planeta Terra ele foi escolhido para Jesus Cristo morrer. E Jesus Cristo não morreu em outros lugares. A gente tem que acreditar que, segundo a palavra de Deus, é esse planeta onde Jesus
Cristo morreu, ele vai ser onde vai ser gerada a renovação e a restauração de todas as coisas. Então, não no sentido material, mas no sentido espiritual, tudo gira em torno do planeta Terra. E você é privilegiado, e eu estou arrepiado de novo, e você foi privilegiado de estar nesse meio. E aí você pode perguntar assim, mas pastor, como é que aquele texto de 2 Pedro, ou de Apocalipse, o texto de Apocalipse fala sobre destruição, sobre coisas que você fala que não é literal, e aqui, por que Romanos ele é literal? Só por uma coisa, quando você lê a Bíblia, e eu falo para você, conforme você vai estudando, você vai aprendendo, os livros eles têm que ser lidos de maneira como eles foram escritos. Apocalipse, ele não foi escrito para ser lido de maneira literal, ele é um livro escatológico, profético, e ele tem uma série de simbologias em que ele foi escrito num tempo em que Roma perseguia os cristãos, e para que aqueles homens recebessem palavras de conforto, palavras de ensinamento, tinham que ser codificados, e o Apocalipse ele é todo ele codificado, para que as pessoas possam receber os ensinamentos sem serem mortos. No caso de Romanos aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma maneira aberta para cristãos da igreja de Roma. Ele está dando ensinamentos e direção. Terceiro, a comparação entre a nova terra e os nossos corpos cristãos que vão ser ressurretos. As diferenças entre os nossos corpos, por mais maravilhosas que sejam, elas partem de um princípio, de uma coisa que já foi criada. Não vai Diene, não vai Sebastião, ele vai ser totalmente destruído e Deus vai criar um novo ser. Não, os nossos corpos eles vão ser transformados. Por que Deus iria fazer isso com uma parte da criação, não iria fazer com toda? Da mesma maneira que os nossos corpos, certo momento, quando Jesus Cristo vier nas nuvens buscar a sua igreja, nós vamos encontrar o Senhor nos altos céus. O nosso corpo corruptível, essa carne, com enfermidade, com dificuldade, com todas as pecaminosidades de coração e tudo mais, ela vai ser transformada. E aí essa terra, depois do juízo, ela também vai ser transformada. E o quarto fator que eu digo que talvez seja o mais convincente para você: se Deus tivesse que aniquilar o presente cosmos, se ele tivesse que destruir, o que aconteceria era que Satanás ele teria vencido. Satanás ele plantou a semente dele lá no Jardim do Éden, e aí depois Deus, em vez de renovar aquilo, restaurar aquilo, porque Satanás teve uma obra eficiente, ele seria obrigado a destruir e fazer de novo. Não é um castelinho de areia que é feito na praia. Quem controla todas as coisas é Deus. Quem domina todas as coisas é Deus. Tudo que aconteceu segundo a sua permissão, segundo a sua definição, segundo a sua orientação. Satanás não conquistou essa vitória e nenhuma outra. Pelo contrário, Satanás ele foi decisivamente derrotado. Já em Gênesis, quando o Senhor ele traz o próprio Evangelho, a maquete do que iria acontecer, ele fala: a mulher, o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar, já tipificando a morte de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo esmagando a cabeça de Satanás. Satanás ele já foi julgado dentro do templo de Deus, e ele não vai ter vantagem nenhuma em relação ao fim dos tempos. Quando entendemos adequadamente os ensinos bíblicos acerca da Nova Jerusalém, várias outras passagens das Escrituras passam a se encaixar. É que nem um quebra-cabeça que vai se fechando. Nós já lemos o texto, eu vou ler mais uma vez, Romanos 8, 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E é descrito que não é só o homem que aguarda essa nova terra, mas a natureza, toda a criação. Quando Paulo mais adiante nos diz que a criação inteira geme com dores de parto, ele fala das imperfeições causadas através do pecado. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14.
Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Um, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí esse texto ele fala novamente dessa herança, uma herança que o irmão Sinomar, ele é advogado, sabe que a pessoa não pode modificar o testamento enquanto em vida. A pessoa pode mudar o testamento, mas esse testamento não pode ser mudado, porque esse texto está falando que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa herança. Se alguém fala assim, olha, a irmã da Bené, ela está salva, mas foi roubada a herança dela. Não, já foi selada. E o Espírito Santo está para testificar. É como se fosse aquele que testifica. Às vezes a gente vê aqueles filmes na televisão em que a pessoa nem está sabendo, aí vai o advogado lá e bate na porta do cara. Você é o fulano de tal? Eu sou. Pois é, fulano, ele morreu e deixou uma herança para você. E eu estou com o testamento nas minhas mãos, eu sou o penhor, não é esse o termo jurídico, com certeza, mas eu sou aquele que é depositário, eu sou o fiel depositário desse testamento. E aí, no sentido espiritual, o Espírito Santo é o nosso penhor. Então, quando você chegar para o julgamento, e a gente já falou sobre isso, vai haver a divisão das ovelhas e dos bodes antes do julgamento, porque esse julgamento já foi feito antes. O Senhor não precisa apurar provas. E aí o penhor vai estar o Espírito Santo falando só disso, ele já é salvo. Ele tem o símbolo, ele tem a marca da promessa. E inclusive não só o testamento pode ser modificado, como o legado. O autor da herança, ele pode destinar para gente que não que não vai herder o sanguíneo. Ele dá o legado. Mas se ele constitui juridicamente aquele ato, então o Sebastião passa a ser dono daquele legado. Ele passa a ser o legatário. Porém, se o Sebastião cometer uma injustiça comigo, se ele não for digno da minha consideração e respeito por ele, eu posso cancelar o legado, porque ele é indigno de receber aquilo. Como o herdeiro também é indigno, o filho indigno não recebe herança, desde que está comprovada aquele abandono, ou aquela maldade contra aquela pessoa. E a coisa linda e maravilhosa nós somos todos indignos. Nós não somos merecedores. E mesmo assim, o Senhor nos abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 4. A descrição mais arrebatadora de toda a Bíblia quando se fala em relação à Nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 1 a 4, nós vamos estar estudando esse texto. Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 4. Por favor. Vi no céu e na terra, onde o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto é um texto que nos remete a um estudo profundo
nas coisas do Senhor. O que nós não vamos fazer agora, porque o nosso tempo já se esgotou, passou rapidinho, 45 minutos. Passou 45 minutos rapidinho. Nós vamos estar, provavelmente na próxima semana, eu pensei que ia acabar hoje, não acabei. Ainda tem muita coisa para a gente trabalhar. Esse texto ele fala sobre coisas maravilhosas. O apóstolo João disse que viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não vai ter mais mar? Será que não vai ter? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Momento de alegria, quando a noiva vai entrar, está todo mundo esperando, o noivo está lá na frente, e aí toca a corneta, abre a porta, e aí o paizão, entendeu? Orgulhoso com aquela sua filha bonitona, super produzida, teve o dia da noiva, a roupa e tal. Ela está ataviada como a noiva adornada pelo seu esposo. Então ouvi grande voz que vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha, vai abraçar, hein, os reis. Vai abraçar. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Você está hoje lá morando com a marido e com a família, e você nos abraça, você não tem contato com ele, você não cruza com eles no corredor. Nós vamos habitar com Deus. E nós seremos povos de Deus, e Deus mesmo. Não é qualquer um, não é uma imagem, não é uma essência, não é uma luz. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte ela não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Semana que vem nós vamos estar destrinchando, entendeu, esse texto, e você vai ficar muito contente, muito alegre do que Deus tem preparado para você. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na Tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o Teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a Ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.